a pandemia do novo coronavírus, as aulas foram suspensas em todo o Brasil. Em muitas escolas, as aulas só retornarão presencialmente no segundo semestre. E, diante dessa situação, alunos e professores se viram obrigados a viver uma nova realidade, pelo menos como rotina, que são as aulas pela internet, as aulas online. É uma novidade e a gente vai conversar com o deputado João Henrique Campos, do PSB de Pernambuco, ele que é coordenador da comissão externa que acompanha os trabalhos do MEC. Deputado, seja bem-vindo ao Palavra Aberta. Muito obrigado, Jaciene. Uma satisfação estar aqui hoje para falar de um tema que é tão importante. A gente sabe que a ordem do dia está muito em torno da saúde e deve estar, mas a gente não pode deixar a educação de lado, a gente não pode deixar os desafios que os jovens, os alunos, professores e gestores dessa área vão enfrentar ao longo desse ano. Por isso que eu faço questão de estar conduzindo esse debate, de poder trazer sempre a educação para a ordem do nosso dia. Agora, deputado, apesar, né, da Câmara estar funcionando remotamente também, as sessões do plenário, as comissões ainda não estão funcionando oficialmente, essa comissão externa ela tem conseguido aí se articular para fazer esse acompanhamento junto ao Ministério da Educação dessas atividades, dessas aulas, né? Como é que está sendo feito esse trabalho das escolas para que os alunos não fiquem totalmente parados aí durante um período tão longo, né? O que vocês têm conseguido acompanhar? O que o senhor pode trazer de informação para a gente? A gente sabe que as comissões estão suspensas por força de um decreto da Casa, mas a comissão externa é formada por mais de 30 deputados, desses tem mais de 6 que participam da coordenação. Eu sou hoje o coordenador e tenho os subcoordenadores, e a gente sabe que as prerrogativas individuais de cada deputado estão mantidas. Então, a gente continua atuando através das nossas prerrogativas, com as nossas equipes, as nossas assessorias. A gente está realizando uma série de webinários, que são apresentações, são uma espécie de palestras, de conferências. A gente fez a primeira ontem, foi muito, nessa semana passada, foi muito boa. Nós tivemos mais de 10 mil visualizações ao vivo, e já impactamos mais de 35 mil pessoas falando sobre os desafios da educação durante a pandemia. Então, toda semana terá um encontro, um webinário temático de uma área específica da educação, e a gente está monitorando as decisões. A gente sabe que o ano letivo está comprometido, a gente sabe que o calendário do Enem certamente deverá ser mudado. A gente está acompanhando o Conselho Nacional da Educação, que produziu uma resolução para poder criar essa normativa nacional. E a gente vê hoje uma fragilidade muito grande do Ministério da Educação, que tem deixado de tomar posição, deixado de tomar medidas que ajudem de maneira integrada os estados e municípios. Do jeito que está, os estados e municípios estão tendo que tomar suas próprias decisões, mas sem uma diretriz mais clara do Ministério, fica muito confuso, principalmente para as cidades menores, onde as redes têm maior fragilidade. Deputado, e qual é a maior dificuldade que vocês têm observado, vivenciada aí por professores e alunos nesse período aí de aula online, né, de aulas online? Veja, a gente tem uma dificuldade socioemocional nesse momento da reclusão, do distanciamento, mas a gente, do ponto de vista educacional, um desafio muito grande na educação infantil. A gente sabe que a primeira infância é um momento de desenvolvimento cognitivo muito relevante para a construção do conhecimento, e o exercício da educação remota na primeira infância é algo que nunca existiu, até porque é proibido pela LDB, e a gente tem um desafio muito maior de chegar à educação para essas crianças. Então, isso é um grande desafio. As modalidades especiais, você pega a educação do campo, uma educação indígena, passa muito mais dificuldade nesse momento do que grandes centros urbanos que têm conectividade mais fácil, têm muito mais acessibilidade nessas informações. Eu ia perguntar isso. Nesse caso aí, deputado, a dificuldade seria mesmo de acesso às tecnologias para viabilizar O essa acesso à aula? tecnologia é um desafio, e aí aqui a gente não só a ferramenta e o equipamento, mas também o uso de dados e a conectividade. Eu tenho um projeto na Câmara, fiz uma emenda para a gente, um projeto para a gente poder tornar gratuito o uso de dados de rede móvel para todas as plataformas educacionais que as secretarias escolherem como plataformas oficiais. Fazendo isso, a gente vai garantir que a pessoa de baixa renda possa utilizar a internet
para o software educacional. Certo. Deputado, pelo que vocês têm acompanhado, isso tem acontecido em todo o Brasil. As escolas têm realmente mantido aulas pela internet aí para tentar garantir aí uma parte, pelo menos, da programação curricular, né? Para que os alunos não saiam tão prejudicados? Inicialmente, o que a gente viu, as redes, tanto públicas como privadas, elas anteciparam as férias. Passado esse período de antecipação de férias, as férias de julho, né? Você já entra no calendário. Teve uma medida provisória 934 que tirou a obrigatoriedade dos 200 dias de aula e manteve a obrigatoriedade de 800 horas. Então, as escolas agora estão correndo para fazer o ensino remoto. E várias já começaram, várias redes já começaram. Esse debate vai ser feito, o CNE também está soltando uma resolução para validar, porque tem uma discussão de que a aula não presencial ela não vai poder substituir a aula presencial. Então, várias redes vão fazer a discussão de poder repor as aulas presenciais. E isso seria viável, deputado? Principalmente assim, a gente não sabe o que vai ser daqui para frente, né? A gente vive um tempo de incerteza, então a gente não conhece quando será o pico efetivo da pandemia, até onde vai, no pós-pandemia, quais serão as restrições, quando se terá um tratamento clínico efetivo, um tratamento de vacina, né? De alguma imunoterapia efetiva. Nada disso é conhecido, então cria uma série de incertezas. O que é unanimidade na fala de qualquer gestor de educação é que é um momento de incerteza nunca antes visto e que obriga a ter decisões ágeis, mas muito responsáveis, e hoje não dá para ter uma previsão muito grande do que é que vem pela frente. A gente pega, por exemplo, o caso de alunos especiais, de modalidades especiais, como pessoas com deficiência. Enquanto não tiver uma imunização na sociedade, muitos desses alunos não poderão se expor ao contato. Então, acarretará um desafio ainda mais especial. Deputado, o que o senhor, na sua avaliação, o que pode ser feito neste momento para tentar melhorar aí essa qualidade das aulas ou o acesso, na verdade, a um número maior de alunos, para que essas aulas, para que o conteúdo seja de fato efetivado aí, né? Na sua opinião, o que pode ser feito neste momento para melhorar essa questão? A ação mais efetiva que poderia ser feita era um comitê, quando liderado pelo Ministério da Educação, intersetorial, com diversos representantes de educação do Brasil, para poder definir e recomendar, fazer a interlocução entre as redes, para poder garantir que, mesmo redes mais frágeis e pequenas, como de pequenos municípios do Nordeste, por exemplo, tivesse acesso às ferramentas, plataformas, metodologias de ponta do Brasil, essas redes também pudessem ter direito. Isso daí dependeria de um trabalho de coordenação do Ministério, que infelizmente hoje não vem tendo esse papel. Porque, deputado, a gente fica pensando principalmente naquelas famílias de baixa renda, as famílias que têm mais dificuldade de acesso às tecnologias, não é? Esses alunos possivelmente estejam prejudicados neste momento, né? Por mais que a rede pública ela até tenha a tecnologia, mas e os alunos? E esse daí é exatamente o tema do nosso segundo webinário da coalizão de parlamentares que coordenam a comissão. Como enfrentar a desigualdade educacional em tempos de pandemia. Então, já existe uma desigualdade educacional. Ela existe não só entre estados diferentes, ela existe dentro de mesmas cidades, tem escolas que têm acesso a um nível de informação que outras não têm. Então, a gente não pode permitir que a pandemia aumente essa desigualdade. A gente tem que entender que a desigualdade é o maior desafio e ela tem que ser enfrentada porque ela aguça no momento de crise e a gente não pode permitir isso. Certo. Deputado, a gente agradece pela sua participação. Queria que o senhor fizesse as suas considerações finais, os próximos passos aí dessa comissão externa que faz um acompanhamento dos trabalhos do Ministério da Educação, com foco principalmente nessa fase, nesse período que a gente vive de pandemia do novo coronavírus, né? E o acompanhamento dessas ações para viabilizar as aulas online aí para alunos de todo o Brasil, já que as aulas estão suspensas. Eu quero agradecer a participação, dizer que o desafio de cuidar da educação deve ser de todos nós, que a gente tenha, sim, um foco na saúde,
mas nunca deixe a educação de lado. Ela tem que ser tão importante como a saúde nesse momento, que a gente consiga garantir que o menor dano chegue para os alunos, para os professores, nesse ano letivo, que a gente tenha uma atenção muito especial à saúde mental dos nossos estudantes e professores, e que a gente possa garantir que a Câmara dos Deputados vai ter essa sensibilidade. Então, a nossa comissão vai continuar com as prerrogativas individuais de cada deputado nesse momento. Então, cada deputado vai continuar fazendo a sua parte, fiscalizando o Ministério da Educação e cobrando ações efetivas pela educação do nosso país. Tá certo, deputado. Muito obrigada pela sua entrevista, pelas suas informações aqui no Palavra Aberta. Muito obrigado. A gente conversou com o deputado João Henrique Campos, do PSB de Pernambuco. Ele é coordenador da comissão externa que acompanha os trabalhos do Ministério da Educação e trazendo essas informações para a gente aí do trabalho da comissão, dos parlamentares que compõem esse colegiado, principalmente nesse período de pandemia do novo coronavírus. A gente fica por aqui e até a próxima.